Olá, está começando mais um videocast Pausa é Power, apresentado pela Powerade. Hoje estou aqui acompanhada do meu parceiraço Marcito Porto. Tudo e bem? aí, Marcito? Tudo bem, Juliana? Seja muito bem-vindo. Primeira vez juntos, né? Primeira, que honra. Pois é, a gente está Satisfação. aqui. A satisfação é toda minha. A gente está aqui acompanhado dela, que é um dos grandes nomes do jornalismo esportivo no Brasil, tem uma carreira muito bacana e vai bater um papo com a gente sobre o que você quiser. Sobre o que você imaginar, a gente vai colocar ela aqui na roda para falar. Tinha nem roupa para vir aqui fazer essa entrevista. Rapaz, a gente coloca aqui um blazerzinho aqui, arrumadinho, bonitinho, mas... Você já veio mais na estica. Não, mas para esse rolê eu não tenho roupa de receber Mari Spinelli. Seja muito bem-vinda, apresentadora, jornalista, mineira, gente fina pra caramba. Muito obrigada. Obrigada, gente. Tudo bem? Não precisa dar essa moral também, não, tá? Senão eu também não vim com a roupa própria pra estar nesse estúdio. Mas obrigada pelo convite. Aí vocês chamaram uma mineira, então vai ter conversa, vai ter resenha. Contem comigo aqui, tudo bem? Tudo bem, o rolê é esse. A gente gosta, estamos aqui pra isso. E, claro, a gente vai bater um papo sobre carreira da Mari, sobre tudo que vocês quiserem, como eu já disse aqui. Mari, futebol, jornalismo, a gente vai passar por tudo isso, mas não dá para começar esse papo sem você contar um pouco da sua história, né? Como que começa essa sua relação com futebol, com jornalismo esportivo? Conta aí um pouquinho pra gente. Cara, isso é muito doido, porque as duas, eu acho que as histórias, elas se cruzam, uma vez que meus pais são jornalistas. Então, assim, o jornalismo, eu sempre conto isso, ele... Não teve um momento que eu entendi o que era jornalismo, porque, pô, pra você poder explicar pra uma criança o que é jornalismo... Você tem que ensinar, né? Pegar, falar, é a profissão que faz isso. Fez parte da minha educação. Então, enquanto minha mãe me ensinava e meu pai, sei lá, mastigar de boca fechada, eu aprendia também o que era um GC, porque fazia parte do meu dia a dia, sabe? Foco, passagem, um VT, uma cabeça. Cara, todos esses termos do jornalismo, eles meio que fizeram parte da minha educação. Então, eu não lembro do momento que eu falei assim, poxa, deixa eu conhecer essa profissão. Isso pra mim nunca foi uma pauta. E o futebol, eu acho que o futebol ele vem bem antes do que o jornalismo. Porque aí eu gosto de futebol e eu jogava futebol. Não ao ponto de ser exatamente uma craque, eu falo que eu não virei jogadora por causa do meu joelho, mas é mentira, é que eu não tenho capacidade mesmo. Não, mas essa é a desculpa mas de todos os clássicos jornalistas. Joelho e tal, aí não deu muito certo. Mas eu sempre joguei bola, desde pequenininha. Eu sou a irmã mais velha, né? Eu tenho um irmão que também é jornalista, lá em casa a gente tem um problema com criatividade na profissão. Mas, então assim, meu pai era apaixonado por futebol, é apaixonado por futebol, sempre me levou pro estádio, então também pra mim era uma coisa muito natural, assim, nunca teve aquele problema pô, a menina vai pro estádio. Aí meu pai falou, nasceu, vem pro sofrimento com a gente, vamos pro Mineirão, vamos pro estádio. E eu sou de BH, né, e aí cresci e sempre gostei de jogar bola. Então assim, eu tive a minha veia do futebol como torcedora e praticante, assim, como hobby, como uma bandeira minha mesmo, assim, do que eu acreditava, do que eu gostava. E aí depois, mais velho, eu ainda falei assim, cara, eu não vou pro jornalismo. Ah, não vou meter nesse negócio, não. Vejo minha mãe, meu pai, não tem final de semana, minha mãe de jornalismo esportivo, meu pai também. Ah, teve esse momento de... Teve um momento da crise, sabe? Da filha rebelde. Minha mãe sempre conta isso, que ela, naquela época de Enem, né? Que eu fiz Enem, eu sou uma certa jovem. E aí eu cheguei na sala e falei, mãe, eu vou fazer jornalismo. Mas se eu não gostar, eu posso sair? Minha mãe falou, filha, cara, vai à vontade. Fica Meus pais nunca... eles nunca tiveram essa brisa de, tipo assim, a Mariana tem que ser jornalista pra seguir os pais, assim. Só que minha mãe já tava rindo da minha cara, né? Porque ela sabia que eu ia gostar. O mosquitinho já picou, é difícil sair. Sabe aqueles vídeos de criancinha pegando a câmera e falando e tal? E eu falei assim, cara, então eu vou pro jornalismo, mas vou pra cultura. Eu gosto muito de música, de cultura pop e tal. Vou fugir do jornalismo esportivo. Porque a gente ama, mas ao mesmo tempo, quando vira trabalho... Deixa de ser só hobby, né? Sim. Então, pô, é quarta-feira à noite, é o churrasco de domingo que tá todo mundo curtindo, a gente tá lá ralando. Minha mãe viajava mais, minha mãe era repórter, então, Vários aniversários de amigos se perderam. E aniversário meu, minha mãe não tava, então eu falei, cara, putz, não vou me meter nessa, mas obviamente o destino também quis brincar com a minha cara, obviamente eu fui pro jornalismo esportivo, e aí eu juntei as duas coisas que eu acredito, da mulher no esporte, a minha paixão pelo futebol, e como eu posso trazer isso pra minha profissão, pro meu dia a dia. Aí... Estamos hoje na ESPN, já tem, cara, acho que uns 5 anos que eu tô na ESPN, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 5 anos que eu tô na ESPN, agora como apresentadora.
Pô, que demais. Sorte do público consumidor de esporte, né? Exato, porque vem com muita qualidade. Ô Mari, e você contou um pouco essa sua passagem, né, desse seu momento escolha ali de jornalismo, aquela crise toda, mas o momento torcedora, você falou que se confunde essas histórias e tudo mais, e como é que é essa sua relação como torcedora com o futebol, cara? Assim, eu já fui mais louca, assim, eu posso admitir. Óbvio que a Mariana torcedora vem muito antes da Mariana jornalista, porque a Mariana jornalista vai se conhecer com 18 anos. A Mariana torcedora é criada no Mineirão desde pequenininha, sabe? No Mineirão antigo ainda, sabe? Sem a obra. Você nem deve ter lembrança sua que não seja já como torcedora. Como torcedora, exatamente. Fotos, roupinha e tal. Então, assim... E, obviamente, eu não tenho problema em falar minha família atleticana, torce pro Galo. E isso também foi um processo para entender o jornalismo esportivo. Como que eu vou fazer isso, sendo que isso é tão próximo, sabe? Da relação dos meus pais e, poxa, essas coisas vão se encontrar. Mas a Mariana Torcedora, ela existiu... E eu estava até conversando com vocês antes, né? Ela existiu de um jeito e hoje ela já é um pouco transformada, a relação. Porque quando a gente começa a trabalhar, vira essa chave. Modifica. A gente trata diferente, a gente conhece mais os bastidores, o jeito que as coisas afetam a gente aprende a administrar. E eu sei que quem tá assistindo não vai se importar, porque no fim das contas, se você fala mal do time A ou B, é clubismo, porque você torce pro fulano e tal. Mas as pessoas não têm ideia de como a nossa relação com o clube, ela fica muito diferente quando a gente trabalha, e eu acho que fica até mais crítica. Eu hoje sou mais crítica ao Atlético do que eu era quando torcedora. Porque quando torcedora, você fica cega de paixão. Você vai defender em tudo, você briga na escola, na faculdade, no não sei o quê, você vai pra jogo, você fica irracional. Quando você vira profissional, eu acho que hoje eu sou mais, às vezes, criticada pelo Atlético do que pelo Cruzeiro, por exemplo. Porque a torcedora... Pô, você devia estar defendendo a gente. Eu não sou torcedora. Você devia estar falando outra coisa. Eu não sou torcedora. Aqui eu tô como profissional. Então, essa relação, até para eu entender e passar isso pro público, foi diferente. Eu sinto falta da Mariana torcedora em alguns momentos, mas hoje, quando eu durmo em paz também, eu tô mais controlada, sabe? A crise de ansiedade. A questão é de ser honesto com o público, né? Todo mundo tem um clube, né? Ninguém vai fazer jornalismo que é assim, porque eu detesto futebol. Mas deixa eu ver, o vou mercado trabalhar tá bom. com jornalismo esportivo. Exato. Sabe? Né, então. Assim, todo mundo tem um time e eu respeito muito quem fala e quem não fala. Tem cargos. Cada um, né? Narrador, eu acho narrador muito difícil assumir time. Porque mexe com a emoção. Imagina um narrador numa escala de um jogo do seu time, você sabe que ele torce pro rival, é uma final, aí o cara não pode fazer a final, ou a mina não pode fazer a final. O cara vai ficar prestando atenção como ele grita gol, se grita mais... Eu acho que narrador é difícil. Mas na minha posição não tinha nem como eu mentir. A relação dos meus pais em Belo Horizonte com o Atlético é muito forte. Eu vou fazer o público de otário? Cara, sim, torço pro Atlético. Mas hoje a relação eu aprendi muito e aos poucos você vai separando, assim, ou administrando de jeitos o momento que você pode, o momento que é de cada coisa, sabe? Que é legal, que não é. Mas eu, como torcedora, realmente, eu era daquelas que é no mesmo lugar no sofá. Superstição. Muito. O meu avô, coitado. Eu falei, o senhor só vai morrer com 230 anos, porque os últimos títulos o senhor tava nessa posição no sofá. Eu vou te empalhar e te deixar nesse canto do sofá, que você não vai levantar. Cara, é muito louco, porque todo mundo passa por esse momento na vida, né? No lugarzinho no sofá, a camisa da sorte. Eu tenho trocas durante o jogo. Não tá funcionando troca de camisa, como se tivesse esse efeito prático. Mas você sabe que o Atlético foi campeão em 2021 brasileiro por minha causa, né? Conta. Porque eu sou muito doida. História, assim, cara. Meu Deus do céu, sou muito maluca. Eu ia pro trabalho, eu vou pro trabalho de metrô, né? E a questão, uma coisa que eu sou acima de apaixonada por futebol é pão dura, né? Não vou gastar dinheiro com carro, não. Vou no metrôzão lá aqui, bonitinha. E aí, um dia, tava na reta final, e aí eu falei, cara, o Atlético precisa ganhar. Então, se eu não passar entre esses dois postes, o Atlético vai ganhar. E aí eu desviei do poste e fui. Enfim, de noite, o Atlético ganhou. Falei, bom, até o final do campeonato. Deu certo. Eu não passo no poste. Tem que manter. Sem sacanagem. Tinha dia que eu atravessava aquele tanto de gente, eu tava na reta do poste, eu entrava no meio da licença, pra poder ir pro outro lado. Porque eu não posso. Se porque machucou é minha responsabilidade. alguma vez, não, né? Ficou tudo... Não. Mas na chuva era difícil. Porque era uma rua que descia assim, aí eu ia com aquele medo de escorregar, mas eu tinha que desviar do poste. Porque aí deu tudo certo. Isso tem a ver com a essência de torcedor, da gente se sentir importante, né? Ao ponto de se considerar. Não. E aí a coisa patética, porque aí eu chegava na TV para trabalhar, obviamente,
E virava completamente a chave. Então, a mesma Mariana que estava desviando de um poste ali, porque achava que o efeito de ser campeão dependia de mim, obviamente, eu estava lá analisando tática e trazendo como as movimentações podem alterar. E pensando, o poste. Duas personas completamente distintas. Cara, que demais. É muito louco esse rolê de superstição, assim, porque tem várias histórias ótimas. Uma história no Mineirão, cara. A gente não pode deixar de passar por esse... História no Mineirão. Tem o batismo que todo mundo tem, né? Que é aquele famoso copo de água duvidosa que você recebe. Todo mundo passa por um batismo. Mas, assim, pensando em história do Mineirão, cara, é que tem... O Mineirão, pra mim, ele tem uma relação muito de afetividade, assim. O Mineirão antigo, principalmente. Então, você lembra a primeira vez que você... Não. Primeiro jogo, não? Não lembro. Sério? Fui muito pequenininha, cara. Mas, assim, eu tenho lembranças de coisas que me marcaram no Mineirão antigo. Do tipo... A chegada com o meu pai, aí você vê sabe, aquele gigante da Pampulha aparecendo, assim. Antes era num morro, agora tem a esplanada, mas era um morro que você subia do estacionamento, bem arborizado e tal. Eu lembro do portão, que era todo pichado, assim. Aí tinha um momento de chegar antes, comer o churrasquinho ali na porta, o tropeiro. Todo o ritual, né, que tem do torcedor. E aí sentava eu pequenininha, sabe, no meio-fio. É que vocês chamam de... meio-fio, calçada, guia. No meio-fio, sentadinha comendo o churrasquinho com meu pai. Aí tem a hora que a gente subia na escadaria do Mineirão, e meu pai sempre dava um gritão, que no início eu tinha um pouco de medo quando eu era criança, mas depois virou uma tradição. Meu pai gritava galo na maior altura, assim. Mas eu acho que isso, quando o Atlético caiu pra Série B, eu acho que foi um dia marcante, que eu acho que aí eu entendi o que era torcer, porque eu tava com meu pai, com meu tio e com meu avô, se eu não me engano. Eu era muito nova também, e aí o Atlético é rebaixado, acho que um jogo contra o Vasco, já tava ali pra cair, era só pra sacramentar mesmo a queda. E o Mineirão tava lotado, abarrotado. Eu lembro de ver gente assim. E aí, quando acaba o jogo, eu nunca tinha visto meu pai e meu tio chorando. E eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Cara, meu pai e meu tio, e eles são grandes, assim. Meu pai e meu tio são gordos, são muito grandes. Cara, e aqueles dois homens acabados de chorar, sabe, desabando. E eu olhava pra aquilo e falei, gente, o que tá acontecendo? Essa pequena tentando juntar os pontos. E aí a torcida começa a cantar o hino. E aí eu lembro do meu pai tirar a camisa, assim, e meu tio, eles rodavam a camisa e a torcida cantava o hino do Atlético. Eu conto isso e arrepio até hoje. E aí, naquele momento, eu lembro que eu falei assim... Deu estalo de... Caramba, eu gosto... Que isso? Esse negócio aqui é maluquice, sabe? Isso é paixão. Isso aqui é um negócio diferente. Eu tenho essa memória que talvez não, é o momento mais triste da história do Atlético. Acho que foi um dos momentos que mais me marcou no Mineirão, assim. É o estalo, né? E é legal, tipo, essa construção de torcedor, né? Obviamente que nenhum torcedor gosta de sofrer, né? Mas essas lembranças afetivas linkadas nesses momentos, assim. Não, faz parte. E a torcida, eu acho que tem exemplos aí de clubes que ficam mais forte o laço no momento mais difícil, quando passa. Eu acho que todo clube que passa pelo momento difícil, a torcida vai se fortalecendo, parece né? Que depende da torcida, depende sabe? Mais, depende daquilo ali para existir. Porque pelo futebol já deu tudo errado. Mas depende da torcida. Eu acho que esse papel dá uma conexão diferente. Eu, mais nova, sem entender nada, eu acho que aquilo ali me marcou de alguma forma, sabe? Tô procurando uma foto, inclusive. Segue procurando aí, você vai pensando também. Libertadores de 2013, não tem como também não falar desse assunto. Um grande momento, acho que pro torcedor do Galo e até para quem acompanha futebol mesmo, porque foi uma campanha muito especial, né? Por todo o contexto. Onde a Mari estava, como é que foi acompanhar aquela final, numa atuação também ao longo da competição grandiosa do Vitor, né, que eu acho que ele fica muito marcado por isso. Eu lembro que naquela época eu ainda não estava no jornalismo, mas eu lembro que me marcou muito assim as atuações do Vitor enquanto goleiro, e eu lembro que eu falava, cara, São Vitor é espetacular. Cara, 2013, tô até procurando aqui. Cara, 2013 eu tinha... Eu sou muito nova também, né, gente? 2013 eu tinha 15 para 16, alguma coisa do tipo, 16 para 17, eu não sei fazer a conta, jornalista. Mas assim, eu tava na escola. Pra vocês terem uma noção, foi tão maluquice que eu tenho lapso de memória daquela época. De tanto que eu vivi aquela coisa, assim. Foi uma época até que não foi muito saudável, né? Loucura total. A minha mãe, ela queria me matar. A minha mãe falou, se você morrer pelo Atlético, eu te ressuscito e eu te mato. Eu te estrangulo depois. Aquela comunidade, se eu morrer, minha mãe me mata. É isso, exatamente. E foi assim, o atleticano, ele sofre bastante. Ele não é, e não tem problema nenhum em debater isso, nunca foi sobre o título. Porque o Atlético é um time que
sempre peleou muito e sempre foi do jeito, né? Se não é sofrido, não é galo, com gestões terríveis. É uma marca, né? É uma coisa, sabe, uma torcida que tem um time, sabe? Não um time que tem uma torcida. Uhum. Então, assim, o Atlético sempre foi essa relação pra mim. E aí, quando chega 2013, eu lembro de não botar muita fé exatamente o que estava acontecendo. 2002 já tinha sido legal no Campeonato Brasileiro, o Atlético é vice ali com o Ronaldinho e tal, também comandando. O Fluminense foi campeão daquele ano. E aí, no ano seguinte, começa a Libertadores, e aí eu não tenho, por exemplo, muita lembrança ali da fase de grupo, que loucura, né? Eu lembro de momentos, de gols do Ronaldinho, o Atlético contra o Arsenal de Sarandi, alguns, sabe, lapsos de momentos, de coisas históricas do Ronaldinho e tal. E aí eu lembro, obviamente, do jogo do São Paulo, que aí eu acho que ali deu uma virada no Atlético, do Ronaldinho também bebendo a água e tal. Mas eu lembro que no mata-mata eu comecei a ficar muito nervosa, assim. Eu começava a ter... Papo de maluco, né? Eu passava mal, era um negócio gástrico, não sei explicar, sabe? Eu não conseguia comer, eu perdia apetite, ou eu comia e passava mal. Tinha que tomar remédio pro estômago, que loucura. Com 16 anos de idade. Dia de jogo, então, era uma loucura. Loucura. Não dormia. E aí era isso, todo mundo no seu lugar na sala. Eu não fui em nenhum jogo no estádio. Olha só. Pra garantir o rolê de dar certo. Eu não podia mexer. Na hora. Começou a dar certo, ninguém sai da posição. Lá em casa só tem maluco, só tem transtornado. E aí eu lembro que... Doideira, né, cara? Qual que era a sua posição? Então, eu tinha duas. Eu ficava... o sofá lá de casa é em L, assim, lá em BH. É um L, assim, a TV tá aqui, então o sofá faz aqui. O meu avô ficava na quina. Então, eu ficava na outra beirada, ou eu saía e sentava numa cadeira. Únicas duas posições táticas que eu tinha pra assumir durante o jogo. E eu lembro que no jogo contra o Tijuana, que foi a defesa do Vitor, eu estava em São João del Rei, no interior de Minas, porque era julho ali, aquele período de férias escolares, e eu ia para a cidade da minha avó. Eu estava com meus amigos de infância, que são meus vizinhos, o pai deles. E aí eu lembro que marca o pênalti. E aí eu lembro de ter um pico de adrenalina, assim, pum, por exemplo, caiu uma granada, que pum, você fica meio surda. E eu lembro de olhar para os meninos e ninguém meio que esboçava uma reação. Sabe aquele silêncio meio constrangedor, assim, na sala? E aí o Riascos parte pra bola, etc., bate, o Vitor pega. Quando o Vitor pega, eu lembro que a minha perna, ela bambeou. Que aí, se eu não me engano, foi o Milton Leite que tava narrando, não me lembro mais. E aí eu lembro que minha perna, ela foi dando uma bambeada e eu fui cambaleando pro lado de quem fosse desmaiar. E aí eu lembro de olhar pra trás e o Marquinhos, que é esse pai dos meus amigos, o Marquinhos tava caindo no chão. Eu falei, meu Deus, o velho infartou. Morreu. Morreu aqui. Gente. Vê que minha avó volta aqui e me mata também. Eu lembro de um desabando no chão, o outro, isso tudo parecendo meio em câmera lenta, mas muito rápido ao mesmo tempo. Minha perna bambeando, eu olhando o Marquinhos, eu vendo um caindo. E aí eu acho que na narração grita, o árbitro mandou voltar. Meu Deus. E a minha lágrima que ela tava aqui, ela fez assim, ó. Ela voltou. E aí falou, não mandou voltar, não, defendeu. E aí, sabe uma loucura? Assim, eu não sabia pra onde eu ia, pra onde eu corria, se eu abraçava. E aí a noite do título também foi... Eu acho que o do Tijuana foi mais emocionante, no sentido de matar pessoas. E eu acho que a decisão, ela foi mais euforia, assim. Ali a gente, obviamente, tava na final, né? A celebração. E que dá, sabe? Vai ser na loucura. Paz eu não vou ter, mas vai ser na loucura. Porque foi, né? E foi, entendeu? Foi... Primeiro jogo contra o Nils, aí o jogo contra o Tijuana, jogo contra o Nils, aí jogo contra o Olímpia, tudo tendo que virar. 2-0 lá e tendo... Cara, e aí na final acho que a gente já tava aceitando a mística, sabe? Ali contra o Tijuana você não sabia se tinha mística. Eu conversei com o Vitor uma vez, entrevistei ele, e eu falei pra ele, Vitor, eu não sei, 10 anos depois, eu não sei mais o que te perguntar sobre esse lance. Ele já deu todas as respostas possíveis. Mas jogador sabe quando as coisas estão acontecendo? Quando você vai ser campeão? Aí ele falou, Mari, naquele dia do Tijuana, sabe quando o pão cai com a manteiga pra baixo? Foi a primeira vez que o pão cai com a manteiga pra cima. Aí naquele dia eu falei, cara, tem alguma coisa acontecendo. Tá rolando. Eu acho que essa foi a sensação de todo mundo, sabe? Pela primeira vez, o Atlético ferrado, dava tudo errado, pum, a manteiga cai com o pão pra cima. Você fala, opa, o jogo virou. Tem alguma coisa acontecendo, sabe? Então eu acho que aquela Libertadores foi... Nossa Senhora. Aí eu falei, eu vou tirar um tempo do Atlético, né? Aí teve o ano seguinte, o Atlético também vai pra uma decisão... Que foi uma loucura também, toda a Copa do Brasil. Meu Deus. Sempre virando. Aí eu falei, não, agora eu preciso de um ano... E aí final contra o rival. Não, foi Corinthians, Flamengo e Cruzeiro. Nossa, esse título é... Aí eu tirei um ano sabático pra respirar, né? Tá maluco. Recuperar a saúde aí, né? Não, cara... Essa campanha do Galo de 2013 é fantástica. Foi muita absurda. gente torceu pro Atlético, né? Sim, nessa oportunidade, sim. né?
Sim, aí eu fui uma das, porque chegou num momento ali, porque tava nessa de... Porque eu sou dessas, eu gosto de torcer pela emoção, aliás, sou amiga do caos. Uhum. E Inimiga da aí... paz. Exato, e aí eu falei, cara, não tem jeito, é o Galo. É o Galo, e eu lembro que eu acompanhava ali, na época eu escrevia para um blog, e só eu no grupo torcia pelo Galo. Aí o pessoal, não, que não sei o que. Eu falei, cara, não, é o Galo, não tem jeito, e foi o Galo. Mas foi muito Aquele papo legal. de Galo é Brasil na Exato, Libertadores. pra mim era, porque era esse lance mesmo, de tipo, pô, um time que foi se superando a competição inteira, cara, tem que chegar aí e ficar com um título e outro. Eu sou dessas, acho que o título tem que ficar no Brasil. E eu Clubista. gosto assim, bem clubista quando o assunto é Libertadores e Brasil, o importante é ficar por aqui. E, Mari, agora passando um pouco pela sua carreira, você viveu um momento muito bacana recentemente, né? Falando, você tem uma relação muito forte com o futebol feminino. Na própria ESPN tem comentarista, né, de futebol feminino. E esse ano a gente viveu esse momento muito importante com a realização da Copa do Mundo lá na Austrália e na Nova Zelândia. Uma Copa do Mundo que foi grandiosa por diversos motivos. E você esteve lá, cara. E você já chegou aqui, a gente falou sobre isso com você no off. Né? O olhinho dela brilhou. É. Brilha agora de novo falando desse momento especial de carreira. Muito doido, cara. né? Porque, assim, quando eu falei pra você sobre a minha carreira profissional e minha paixão pelo futebol, eu jogar futebol, naturalmente, é o futebol feminino, né? Uma mulher jogando bola. Sim. E eu não tinha consciência do tamanho daquilo, entende? Quando criança. Jogando bola. Esse não entendia ato nada. político. É dessa bandeira. Só tava jogando bola. E eu fui entendendo, e é muito cruel, porque você começa a entender com 5, 6, 7 anos de idade. Porque eu era pai na escola, ou mãe na escola, que adulto falando pra uma criança que você não podia estar fazendo aquilo, ou te julgava, ou te xingava, ou te chamava de menino. Cara, eu chegava em casa, às vezes, chorando. Gente, eu era uma criança, pô. Quando eu paro pra pensar na crueldade disso, Daquilo. sabe? Eu falo, cara, e eu não conseguia entender meu tic-teco, que era eu chutar uma bola, sou menino. E aí eu tenho um irmão, né? E minha cabeça ficava, eu chutava a bola, eu viro o Pedro. Minha cabeça não ornava. E aí, quando obviamente você vai crescendo e tendo consciência do que é aquilo, ficou muito forte em mim. Eu falei, cara, é uma causa. É um pedaço de mim, mas é uma causa. É uma história que eu vou defender. Então, existe o futebol, existe a mulher no esporte, que é uma coisa, existe o futebol feminino, existe a mulher no futebol feminino, sabe? São várias camadas. Eu, na ESPN, na maior parte da vez, eu sou uma mulher falando de futebol. Sou uma mulher no esporte. Mas existe um outro momento que eu tô no Mina de Paz, um programa específico de futebol feminino, que eu sou uma mulher falando sobre futebol feminino, que é uma outra vivência. E eu não sabia que eu podia ser, por exemplo, jogadora. Porque eu não tinha referência. Quem que eu ia ser? O Ronaldinho? Até que eu conheci a Marta. E é um momento, assim, que sua cabeça, sabe, aquele negócio de expandir a mente, assim, que você vai descobrindo possibilidades. Então, assim, a Copa, pra mim, ter ido esse ano pro Mundial lá na Austrália e ter feito essa cobertura, eu acho que é... Sabe quando o ciclo, ele... Não que ele se fecha, mas que ele tem um início, um meio, e você fala, cara, eu consegui fechar essa... Claro que eu quero muito mais, mas assim... É você acreditar no futebol, você entrar numa profissão, você lutar contra tanta coisa, você brigar pelo seu espaço, você começa a se dar bem na profissão e as coisas acontecem, você é apaixonado por aquilo que você faz, mas aí você tem outra batalha, que é o futebol feminino. Aí você luta, e você luta, e você luta, e pum, você tá no lugar mais alto por causa do futebol feminino, sabe? Então, assim, pra mim, eu fiz até uma tatuagem. Tem uma tatuagem da tacinha da Copa. Linda. Eu fiz uma tatuagem da tacinha da Copa feminina. Porque é isso, como profissional, mas como minha história de vida, assim. Eu olhava pro lado e via aquelas mulheres trabalhando também na cobertura. Quem ficou aqui também no trabalho, no dia a dia. De falar, cara, tá acontecendo, sabe? Existe, isso é possível. Na estreia do Brasil, eu lembro de chegar na sala de imprensa e ter um momento, assim, sabe? Um estalinho. Eu olhei e falei, cara, só tem mulher, cara, que doideira. Onde que isso era, sabe? Num passado muito recente, impossível. Que loucura, sabe? E aí eu via isso, e a gente acaba criando uma força muito junta, né? Então, assim, todo mundo ali é minha amiga, tá todo mundo feliz, tá todo mundo bem. Então, acho que a Copa teve o lado pessoal e teve o lado profissional se encontrando, assim. E qual foi o momento mais memorável? Aquele que você... Tem um momento, entre tantos... eu acho... Teve esse, né, que vocês estão agora, de tipo, chegar e ver... Eu acho que foi na estreia mesmo. Estreia. Eu acho que na hora que começa ali, o hino sempre é um momento absurdo. Arrepia, né? Mas na estreia tem um momento que a Marta entra.
E, obviamente, a Marta é minha grande ídola. Inclusive, eu tenho uma outra tatuagem que foi escrita pela Marta. A Marta escreveu Sorrir no Fim na minha canela, que é aquele discurso dela que você tem que chorar no início e sorrir no fim. Aí eu pedi pra ela escrever e tatuei aqui também. Então, assim, eu lembro que a Marta tá na beira do campo e aí o estádio vai à loucura, assim, com a Marta indo entrar. E aí ela entra dentro de campo, etc. Todo mundo grita, berra. E eu lembro que eu não queria fazer movimento muito brusco, porque eu tava muito emocionada. E aí eu falei, eu não vou olhar pro lado, porque, pô, todo mundo trabalhando, né? Vai me achar um otário. E eu olhei pro lado, assim, de cantinho, tava todo mundo assim, ó. Todas as jornalistas, sabe? Meio que sentindo a mesma coisa. Porque eu cheguei a tempo da última Copa da minha maior ídola, sabe? Então também acho que teve esse momento do... Eu queria ser ela e, pô, tô numa Copa aqui e ainda consegui pegar ela jogando bola, sabe? Acho que teve... Esse momento foi especial também. Você externou muita coisa do que estava acontecendo ali nas suas redes sociais. A gente acompanhou a cobertura porque hoje é uma extensão, né, do trabalho. As redes, mas ao mesmo tempo as redes também tem muita gente, principalmente para uma mulher que está envolvida no futebol, falando de futebol, e aí no futebol feminino isso eu acho que se agrava, e você acaba recebendo muito comentário ruim. Eu queria saber como é que você está lidando com isso. Se você acha que você está amadurecendo também no meio desse processo, que às vezes eu vejo lá no teu Twitter, dá uma ironizada, uma leveza, que eu acho que às vezes deve ser difícil fazer isso também, porque as pessoas são muito cruéis às vezes. Sendo muito honesta, eu pouco me importa. Eu já tive essa conversa com algumas pessoas assim, próximas. É óbvio que dependendo da crítica, do tom, do volume, você fica, putz... Não, que sacanagem, porque as pessoas às vezes tiram conclusões de recortes, de trechos, de uma vez que ela te ouviu, e aí aquilo vira uma verdade absoluta sobre você. E a pessoa às vezes não tem, obviamente muitas pessoas não vão ter a oportunidade de ter uma conversa assim, sabe, fora. Entender quem é a pessoa, a história. E tem uns que vão só pra porrada mesmo, independente de qualquer coisa. E eu lembro, quando eu comecei a aparecer na TV, um chefe meu me chamou, quando foi me dar a oportunidade, e ele falou assim, vou te falar sobre os haters. Às vezes a pessoa só tem aquilo pra ela. Então, ela chega em casa, ela não tem nada pra fazer da vida. Ela não tem motivação. Às vezes, tá na internet é o meio dela de conectar com o mundo. E ela vai lá e tira todas as frustrações dela e vão jogar em cima de você. Descarrega. Saiba lidar que não é sobre você. E aí, eu acho que eu levo isso com muita... Uma pessoa que vem e chama outra... Não vou repetir o termo, mas eu já fui chamar de... Posso usar? De vagabunda, de piranha, de não sei o quê, de palavrão. E aí, eu olhava pra aquilo e falava assim... Gente... Eu ficava com dó, porque eu falava, isso não tem nada a ver comigo, porque é muito mais sobre a pessoa que ela tá falando. E que pena que ela tem tanta raiva, assim, nela, ou que ela é tão desumanizada a esse ponto de chegar num perfil de uma pessoa pra falar esse tipo de coisa. Quão vazia, ou triste, ou maldosa essa pessoa tem que ser. Então me dá mais, tipo, cara, que tristeza que o mundo tá assim, isso, né? E às vezes quando algumas pessoas me chamam e me encontram, e eu troco uma ideia, a pessoa fala, pô, Mari, desculpa, nem era isso que eu queria dizer. Então você vê que a pessoa só tá vomitando ali, sabe, num calor da coisa, num vazio que ela tem, numa frustração dela, ela te encontra como alvo. Então, sendo muito honesta, assim, não me machuca ai, vou perder meu sono, assim. E eu sempre falo, a partir do momento que eu perder o apoio de pessoas que eu acredito e que eu admiro, aí eu vou ter um problema. Se um dia a Jordana chegar pra mim e falar, Mari, você vacilou feio. Eu falar, putz, então eu fiz besteira mesmo. Porque a gente tá na mesma caminhada. A gente acredita nas mesmas coisas. E eu tomei um puxão dela, putz, aí eu errei. De resto, talvez eu tô desagradando alguém que eu deveria estar desagradando mesmo, porque não compactua dos meus valores, não... Tem as suas frustrações ali que não são minhas. Não são minhas. Então, às vezes, eu sabe, dependendo de quem eu tô desagradando, eu realmente não me importo. E eu levo tudo com muita leveza, porque eu acho que se a gente levar muito a sério também, a gente fica doido. Mas que legal que você tem já esse amadurecimento, porque é difícil, né? Sim, é muito a gente vê muitos artistas, principalmente mulheres, que vão às redes, né, se queixar disso, porque não deve ser fácil, não, né? eu receber tanto e não energia. foi fácil, tá? Não foi fácil. Tiveram dias que eu chorei, que eu fiquei triste. Estou dizendo que eu sou uma fortaleza. Dependendo da crítica, pega numa insegurança sua. Mas eu acho que é muito sobre lidar com, ok, vida real. Minha mãe, Dona Adriana Spinelli, ensinamento para todos vocês. Grande, Adriana. Um dia eu tava apanhando nas redes, eu tava em BH ainda na pandemia. Nem sei o que era um caso de algum jogador. Enfim, tava apanhando nas redes, assim, metralhado, tá? Em tudo quanto é uma porrada, pra tudo quanto é canto. Tiro, porrada e bomba. Minha mãe chegou e falou assim, vai comprar pão. O que é isso, tá doida? Vai ver se é doida, né? Vai comprar um pão. Falei, mãe, o que é isso? Bota uma roupa, vai na padaria e compra um pão. Eu não entendendo nada, né? Morro de medo da minha mãe, peguei essas coisinhas, fui a pé, lá no meu bairro, na BH, comprei o pão. Oi, boa tarde, não sei o quê, 100 de mussarela, 100 de... Peguei minhas coisas e entrei em casa. Entreguei o pão pra minha mãe e falei, tá aqui? Aí ela,
Quantas pessoas falaram sobre o que está acontecendo nas redes sociais? Nenhuma. A ela. Você não é tão importante. Nem pro bem, nem pro mal. Nem quando te elogiam muito, você é a pessoa mais famosa e fantástica do mundo, e nem quando te odeiam. Todo mundo está vivendo a vida aí. A vida da internet é uma realidade aqui. Na hora que vai para a vida real, tá todo mundo vivendo a sua vida, não é tão irrelevante assim, então não fica doida, não entra na piração, nem pro bem, nem pro mal. Porque ela fala também, nem a crítica e nem o elogio. Se achar a brabona, chegar, pedir uma mussarela e o cara vai, eu te carrego aqui, toma toda a mussarela, entendeu? Não é assim. Então isso me ajuda bastante também, de entender que a vida real é diferente. Que legal. Cara, que demais, Mari. Que importante essa reflexão. Principalmente nesse mundo que, como o Marcito trouxe na pergunta dele, cara, é um mundo paralelo, mas que infelizmente dá esse espaço, né, para as pessoas. Mas legal ter o seu depoimento, legal que as outras pessoas também vão ter acesso para se fortalecer em cima desse discurso, que infelizmente não é fácil, né? Tipo, a gente lidar com essas questões. Eu fiz esse contraponto por isso, mas tem muita coisa boa para falar da Copa, mas eu acho isso importante, porque isso faz parte da nossa carreira, lidar com isso. Querendo ou não, tá no pacote. Exato. E tem gente que às vezes não aguenta a bronca, e tá tudo bem também. Ninguém precisa estar com... Tudo bem se você ficar chateado, se você ficar mal, você não é o errado da história. É isso que eu quero trazer para as pessoas. Se você fica inseguro, chateado, você chora, se você fica mal, se você fica mal com crítica, tudo bem. A gente vai se preparar, vai tentar melhorar. É uma pena que muita gente se afaste da profissão por causa disso. Mas, talvez tentar trabalhar esse lado de alguma maneira, mas se precisar chorar num cantinho... Vamos se ajudar. Tá tudo bem, às vezes, chorar num cantinho também, sabe? Faz parte desse processo de amadurecimento. Que demais. Mari, Libertadores 2023. Não tem como falar. Mas como que você viveu essa Libertadores já? Assim, você vive diferente, Libertadores? Como... Muito pelo nosso trabalho também, né? No dia a dia, em transmissão, lá na ESPN, de cobertura e tal... Eu acho que Libertadores é um dia especial? E as pessoas já contam com isso na minha agenda, tipo, gente que é de fora. Mari, vamos fazer tal coisa quarta. Quarta você tem Libertadores, né? Como assim, sabe? Já tá incorporado. Eu tenho Libertadores. A pessoa não sabe nem se tem jogo, se não tem, a pessoa já tá... Então, eu gosto da tradição de, durante a semana, o momento de sentar no meu sofazinho, gosto de ver em casa e ter uma noite de Libertadores, sabe? Eu acho que mobiliza o de falar com todo mundo. O clima de Libertadores é total diferente. É completamente diferente. É mágico, assim. Tem um negócio diferente na Libertadores. Então, assim, quinta-feira com Boca com Palmeiras e Boca também. É uma noite diferente, que você senta... Claro, morando em São Paulo aqui também você sente diferente o clima na cidade. Mas eu acho que tem alguma coisa sobre Libertadores que eu acho que pega quem gosta de futebol num lugar especial, sabe? E juntar a química da final. Maracanã com Libertadores. O que você acha dessa junção? E eu acho isso muito legal, porque o Maracanã, ele é a definição, acho que, da palavra magia em algo palpável. Você fala magia do futebol, tá? O que é? O que é? Aí você pensa em jogador, aí você pensa em um momento, você pensa em um gol, E eu acho que o Maracanã, ele é um símbolo disso. A magia do futebol, onde que isso tem que acontecer? Maracanã. Então, acho que ele tem esse poder de materializar a potência de uma final de Libertadores, sabe? Mística, né? Tem muita mística envolvida, palco sagrado. Com certeza. Promete. Acho que 4 de novembro é aquele dia que tudo para. Eu costumo dizer que a Libertadores, por si só, ela tem esse lance de mexer com a gente, né? De fazer o país parar, independente de quem estiver envolvido nessa final. Acho que, com certeza, os olhos da América do Sul estarão voltados para o Maracanã no dia 4. E Sul-Americana, a gente tem aí o Lion. Lion chegando. Primeira equipe do Nordeste a conseguir esse feito, um trabalho grandioso do Vojvoda, né, cara? Não, e eu acho especial porque eu tava falando isso hoje até no ar. Futebol é muito difícil falar sobre merecimento. Porque você pode merecer por diversas formas. Um jogo que você tá bem, um jogador que... Eu não posso descredibilizar a história de cada jogador e falar que esse merece mais ou esse merece mais. Essa torcida merece mais do que aquela. Claro. Nesse jogo do Fortaleza, eu tenho a sensação do merecimento que fica um pouco mais aflorada pro Fortaleza. Porque eu olho e falo, cara, a trajetória, a história, o técnico, a torcida, de Série C para uma final, sabe? Impressionante. Um projeto sério, um trabalho muito sério. Então, se a palavra merecimento, em algum momento, os deuses do futebol deixarem ela agir, eu, com todo respeito a todo mundo que esteve na competição, mas eu olho pro Fortaleza com, cara, merece estar aqui, sabe? A palavra merecimento cabe nessa posição. E a festa que eles fizeram foi um absurdo, Lindíssima. né? Linda, maravilhoso. né? E mexendo todo com
Nordeste, né? Tem uma representatividade aí de ser o primeiro clube que vai disputar uma final. Eu acho que é bom para a competição também, porque traz uma outra energia, uma outra pegada para a competição. A Sul-Americana, o bem que o Fortaleza faz para o Sul-Americano e o bem que a Sul-Americana faz para o Fortaleza, sabe? Sim. Então a importância da competição junto, alinhada com uma torcida, com o clube. Agora a gente só ver as reações do Vojvoda. Vocês não vê ele meio apaixonado, assim? Sim, é muito legal. Já conversei uma vez com ele sobre isso. Eu acho que ele se apaixonou de um jeito, assim, a química com a cidade, com a torcida. Ele falando Castelão. O Castelão. Castelão. Então, pegou demais. É muito genuíno e bonito. Né, é muito bom. Não, é muito legal. Eu tive a oportunidade também de conversar com ele no início do ano. O envolvimento dele com o projeto, que é óbvio, né? É um técnico, a gente espera isso. Mas você sente que tem uma coisa a mais ali. Deu um match muito grande. E o respeito que ele tem pelo futebol brasileiro de um modo geral. Você conversa com ele, e eu lembro que a pauta da minha pergunta foi exaltando o trabalho dele, porque na época o Fortaleza era a equipe com mais gols no país, né, juntando todas as competições, e o que pegou muito era que não tinha um artilheiro. Todos os jogadores tinham um número arrebatador de gols, e aí eu pedi para ele falar sobre isso, e aí ele fala sobre isso, mas assim, exaltando também o futebol brasileiro de uma forma muito bacana. Então é muito legal, ele é muito legal vê-lo nessa condição de final de Sul-Americana. Ele merece muito pelo projeto que vem conduzindo. Mari, eu quero te agradecer. Eu falo, né? Todos nós. Você gosta mais de futebol ou de resenha? Vai me comprometer. Resenha sobre futebol. Se você sentar comigo e falar assim, vamos falar sobre a fabricação de salsicha 3 horas. Eu invento assunto. Comigo não tem essa, mas futebol tá ali também. Bom demais. Fala de resenha de futebol, então. Pronto. Pô, que casamento. Ainda bem que eu sou paga pra falar, né? Graças a Deus. Esse momento nosso que a gente agradece. Momento nosso que a gente agradece. Bom demais. Obrigada pelos 3 pontos. Torcida maravilhosa. Mas, Mari, obrigada por estar aqui com a gente hoje para contar um pouquinho mais sobre você, sobre essa sua vivência com o futebol, ter essa troca muito importante. A gente agradece muito a sua participação aqui hoje. Obrigada de verdade. Obrigada a vocês pelo convite. Obrigada aí pro pessoal que acompanhou esse papo também. É isso, Marcito. Obrigado, parceira. Valeu pela parceria. Mari. Parabéns, Mari. Você também, Juliana. É isso, tamo junto. A gente encerra por aqui hoje. Convido você a acompanhar os nossos conteúdos no canal da Comembol. Tem muita coisa para acontecer. Tem Libertadores, tem Sul-Americana. Então, continue aqui com a gente acompanhando. Eu volto na próxima. Até mais.